Boa noite, meus queridos amigos e alunos de todo o Brasil. Eu sou o Fábio Rodrigues, estou aqui com vocês para mais um brilhante encontro do nosso grande curso Biomecânica Aplicada às Novas Tendências da Saúde. É um prazer estar aqui mais uma semana com vocês, nosso segundo encontro, um encontro hoje recheado de emoções e esperamos com isso estar atendendo cada vez mais as expectativas de vocês. Um ponto importante que acho que vale muito a pena a gente destacar hoje é que na nossa última aula, que ficou aí disponível durante toda a semana para vocês, nós tivemos uma apresentação de um problema relacionado à saúde do nosso país e também do mundo. E dentro desse problema, como a biomecânica poderia mostrar o ar da sua graça para tentar, de uma maneira ou de outra, solucionar parcialmente aí, né, ou totalmente esse grande problema que temos em relação à saúde. Lembrando que dentro do que discutimos na última aula, a biomecânica é mais uma ferramenta dentro de um contexto, de uma esfera chamada esfera cinesiológica, esfera do estudo do movimento humano, onde a gente tem fisiologia, a gente tem controle motor, a gente tem anatomia, a gente tem psicologia, pedagogia, física, matemática. Em cima de todos esses contextos, a gente vai conseguir ofertar ao nosso cliente, ao nosso paciente, ao nosso aluno, uma proposta de treinamento, uma proposta de saúde, uma proposta de reabilitação baseada no movimento humano, baseada em prática de atividade física, baseada em exercícios terapêuticos, baseada em qualidade de vida, em novos hábitos de vida. Então, acho que dentro do que foi discutido lá na aula passada, a gente acabou mostrando que a biomecânica tem algumas ferramentas relacionadas a isso. E dentro dessas ferramentas, a gente vai hoje começar a falar um pouquinho de forma mais minuciada de cada campo relacionado à biomecânica. Lembrando que temos um longo caminho pela frente, hoje é nosso segundo encontro, são 36 horas de conteúdo. E dentro do feedback, né, que eu venho recebendo aí durante a semana de amigos, de alunos, pessoal que entrou em contato pelo Instagram, né, eu fico muito feliz de saber que eu estou contribuindo com vocês, né, essa equipe que hoje está aqui, e não só eu, né, a Aninha, Robertinho, o Pedrão lá nas picapes, a gente está conseguindo contribuir para vocês, contribuir com vocês, melhor dizendo, para estar agregando um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de valor à nossa área, seja ela educação física, medicina ou fisioterapia. Uma coisa muito legal que eu recebi aí na semana foi de um aluno que dizia para mim: pô, professor, que legal, eu estou na graduação e eu estou vendo coisas que eu não tive na graduação. Lembrando que dentro da carga horária do nosso curso, a gente tem praticamente uma disciplina de graduação aqui sendo ofertada para vocês. E essa oferta contribui para vocês, e uma vez que ela contribua, que ela faça sentido para vocês, vocês podem compartilhar com seus amigos, ajudem a gente, marque a gente lá no Instagram, marque a gente em mídias sociais, para que outros amigos venham e possam fazer parte também dessa comunidade que a gente está criando de transmissão, de compartilhamento de conteúdo. Beleza, pessoal? Vamos com tudo, que tem muita coisa boa hoje por aqui. E para dar continuidade ao nosso curso, para começar o nosso assunto de hoje, a gente vai entrar numa pequena esfera da biomecânica, que a gente conhece como esfera dos biomateriais, né? Como os nossos tecidos biológicos relacionados ao aparelho locomotor, ossos, músculos e articulações, respondem com o treinamento, respondem com a lesão, respondem às cargas mecânicas ou à ausência delas dentro de um processo natural de construção, aprimoramento ou degeneração. Seja essa degeneração
por uma lesão musculoesquelética, ou seja, essa degeneração por um processo de envelhecimento. Baseado nessas informações, como que a gente pode criar estratégias eficientes para controle de doenças, para controle de processos degenerativos ou até mesmo para o aprimoramento das habilidades desses tecidos? E eu acho que é dentro desse contexto que eu começo a levantar a lebre com vocês, e aí eu vou levantar isso durante todo o curso, que de uma maneira ou de outra, quando a gente prescreve exercício, seja ele por treinamento ou exercício terapêutico, a gente se apega muito ao aspecto muscular, né? De uma maneira geral, eu observo com muita frequência os nossos alunos falando: pô, professor, aquele exercício é bom para tal músculo, aquele exercício vai trazer a hipertrofia que eu quero, aquele exercício faz com que eu tenha mais coordenação motora. E baseado nessas informações, né, ele pega mais ou pega menos um determinado músculo, eu vou lá e seleciono o exercício. Aquele é o exercício que eu curto fazer, aquele é o exercício que me traz benefícios porque atinge aquele pedaço do meu corpo que está machucado ou aquele pedaço do meu corpo que eu quero desenvolver, eu quero ter coxas mais fortes, bíceps maior, coluna mais estável e a partir daí eu crio um determinado programa de exercícios para aquilo. E a gente costuma dizer que a seleção de exercícios é muito mais criteriosa do que a gente imagina. Por quê? Uma vez que você selecionou um exercício, esse exercício tem que atender a algumas demandas relacionadas à necessidade das habilidades físicas que procuramos. E dentro dessas demandas, uma coisa que não é muito cultural de se falar, faz menção justamente ao efeito do exercício nos ossos e nas articulações. A minha pergunta hoje seria: esse exercício que eu estou prescrevendo para o meu aluno atende à demanda óssea para que eu tenha ossos mais saudáveis? Esse exercício que eu estou trabalhando hoje aqui atende às demandas articulares para que eu tenha desenvolvimento e não tenha destruição precoce da minha articulação? Será que eu penso, quando eu vou prescrever um exercício, nos efeitos desse exercício dentro de um tecido que não seja o músculo? E acho que essas são as questões que a gente tem que começar a levantar a lebre aqui, e nós vamos levantar ao longo de todo o curso, nós vamos discutir isso incansavelmente aqui, inclusive com outros professores, para que quando selecionarmos exercícios em um programa de atividade física, tenhamos aí um pouco mais de critério de que o nosso corpo é composto por biomateriais, composto por mais condições, né, mais tecidos que não sejam única e exclusivamente o tecido muscular. Quando eu tenho uma osteoartrose, eu preciso reforçar a musculatura. Depois que eu tive uma fratura, eu preciso reforçar a musculatura. Quando eu quero ficar mais bonito, mais forte, eu reforço a musculatura. E de uma maneira geral, a gente coloca aqui, tá, mas quando você tem osteoartrose, você também precisa criar um ambiente favorável para reparação cartilaginosa. Isso é uma questão forte, porque até alguns anos atrás a gente não ouvia falar que a cartilagem se repara. E hoje a gente já sabe que a cartilagem não se repara com as características histoquímicas ou histofísicas que ela tinha antes, mas que ela tem um poder de reconstituição capaz de fazer com que aquela articulação seja utilizada aí para o resto da vida. Não é porque o cara tem uma osteoartrose grau 4 com 16 anos, que ele está fadado a nunca mais ter uma articulação para se movimentar, né? E eu já na minha carreira tive ótimas experiências com isso, né? De tratar meninas puérperas aí, que tinham condições adversas de degeneração e que passaram por uma recuperação e se tornaram atletas olímpicas. Meninas que estavam na puberdade, que tinham uma degeneração grande e que foram até condenadas do aspecto articular e conquistaram aí medalhas de ouro olímpica. Então, acho que dentro dessa questão que a gente tem para discutir hoje, o nosso assunto mais interessante é como nós conseguimos, através da prescrição de exercícios, atender aquela demanda para que aquele
sujeito que teve uma fratura possa reparar melhor a sua fratura, não só pelo aspecto do fortalecimento muscular, mas sim pela reestruturação do tecido ósseo. Aquela senhorinha que está numa condição de osteoporose pode mudar a condição de vida dela, melhorando também a condição músculo-esquelética num aspecto geral e não necessariamente a questão muscular. E eu acho que é dentro dessas virtudes que a gente começa a entender que a biomecânica vai um pouquinho mais além do que o senso comum nos traz. A biomecânica tenta trazer soluções mais eficientes dentro daquilo que a gente precisa, que é olhar para o aparelho locomotor como um todo, não apenas como um tecido muscular capaz de resolver toda a situação do nosso problema. Vale lembrar aqui que o músculo ele tem um papel importantíssimo dentro dessa dinâmica e acho que ao final dessa aula a gente vai ver que ele é um dos atores principais dessa questão, uma vez que ele oferece ambientes favoráveis para que ossos e articulações trabalhem em sua integridade, em sua conformidade, ao ponto de manterem aí a preservação de seus tecidos. Mas vale lembrar que a partir de hoje, quando vocês forem pensar em prática de atividade física, a gente vai ter que olhar para outros aspectos. Será que aquele exercício também é bom para os nossos ossos? Será que aquele exercício também é bom para as nossas articulações? E a partir daí, a gente consegue fechar aí o circuito de ossos, músculos e articulações. Vamos lá, pessoal! Cadê o meu amigo Pedrão? Vamos passar aqui a apresentação para essa garotada ver. Vamos começar discutindo então na aula de hoje como os nossos tecidos reagem às cargas mecânicas. Num primeiro momento, a gente tem que lembrar, falando aí do nosso primeiro tecido em questão, que os nossos ossos são muito bem vistos nas questões relacionadas ao aspecto mecânico, como sustentação, proteção de órgãos nobres, alavancagem e promoção de movimento, além de uma base de inserção muscular bem importante para que a gente possa realizar as nossas atividades locomotoras. Porém, de uma maneira abrangente, a gente tem que entender que os nossos ossos são mais do que fundamentais na homeostase das nossas condições fisiológicas, uma vez que junto com baço, timo, a nossa medula óssea é uma imensa produtora de hemácias, plaquetas e leucócitos que podem ser fundamentais aí dentro do nosso metabolismo, no ponto de vista de reconstrução tecidual, no ponto de vista de contato aí com a hipertrofia muscular. E vejam vocês que essa produção dentro da medula óssea vai se perdendo ao longo da idade. E a partir disso daqui, a gente também tem questões importantes que já nos cantam a bola que os nossos ossos envelhecem. Outro ponto interessante na relação hematopoética na medula óssea é a criação de células que fazem com que tenhamos aí a nossa imunidade em dia e a partir daí consigamos manter também condições de defesa do nosso organismo. Além desses fatores, os nossos ossos são grandes armazenadores de minerais, cálcio, sódio, potássio, magnésio, manganês, que juntos vão nos proporcionar a condução de impulsos nervosos, a atividade de manutenção celular, regulação de atividades de diversas enzimas, controle do nosso pH e equilíbrio ácido-básico, além da tão sonhada
contração muscular que nos propicia uma alta capacidade de movimentação. Então, dentro de tudo isso, a gente tem que entender que dentro de funções fisiológicas e mecânicas, os nossos ossos vão sempre priorizar as demandas vitais para o nosso organismo e vão trabalhar num sistema que a gente chama de sistema on demand. O que seria esse sistema on demand? Se eu precisar de rigidez óssea, ele vai se preocupar em construir rigidez, em armazenar minerais, armazenar cálcio, armazenar sódio, armazenar potássio, para que eu possa, dessa maneira, manter uma rigidez do meu tecido. Uma vez que eu não tenha demandas, uma vez que eu não tenha necessidade de cargas sobre os meus ossos, ele vai começar a priorizar a leveza do organismo e a manutenção das condições fisiológicas. O que significa isso? Ossos, por mínimo que seja, possuem uma certa massa e um peso. Dentro da natureza, a gente sabe que os nossos ossos, comparados aos demais materiais, né, como ferro, vidro, acaba tendo uma capacidade de flexibilidade e dureza que dá a ele uma alta resistência, inclusive dentro da sua massa, dentro do quanto ele pesa, ele tem uma resistência muito mais alta do que os demais materiais que a natureza tem. Porém, diante dessa ausência de carga, de necessidade de rigidez de alavancagem, a homeostase do nosso organismo vai ser de diminuir a carga do osso, de eliminar condições minerais do osso e assim usá-la no metabolismo e, de uma maneira geral, criar um processo de armazenamento menor. Não é à toa que a gente passou aí longos anos vendo que pessoas que foram submetidas à ausência de gravidade, como astronautas ou pessoas que foram acamadas por longos períodos, acabaram perdendo a sua densidade mineral óssea pela ausência de demanda que existia de sobrecarga nesses tecidos. Então, acho que aqui a gente já tira um ponto bem importante do nosso encontro de hoje, que é, para que os nossos ossos tenham a capacidade mecânica de suportar os movimentos do nosso aparelho locomotor, esses precisam ser estimulados com cargas mecânicas. Cargas mecânicas que propiciarão um maior acúmulo, um maior armazenamento de tecido mineral dentro de sua trama colaginosa e a partir daí a gente vai ter uma capacidade maior de dureza desse tecido. Pedroca, vamos lá, vamos andar, nosso tempo é escasso e a gente tem muita coisa para falar. Olha que coisa bacana. Dentro disso que a gente acabou de mostrar para vocês, já é bem clássico nos livrinhos lá de cinesiologia que os nossos ossos possuem uma capacidade de suporte de diferentes cargas mecânicas. Por exemplo, tração, compressão, inclinação, deslizamento, torções e somatória dessas cargas. Compressão, torção e automaticamente uma tendência a um cisalhamento. Dentro dessas demandas, a grande questão que nós temos a trazer para vocês é: será que essas cargas são suportadas da mesma maneira pelo nosso tecido ósseo? E aí eu chamo a atenção de vocês para um fator importante. Se eu tiver uma sobreposição de minérios num tecido entrelaçado com uma trama cartilaginosa, com colaginosa, uma trama colaginosa. Se eu fizer uma tração desses tecidos, eu estou desconectando essas partes e estou usando praticamente a força do colágeno para estar resistindo à tração. Em contrapartida, quando eu comprimir esse tecido, eu vou ter uma tendência maior à sobreposição de tecido mineral, isso vai fazer com que a dureza seja um pouquinho maior. Então, se a gente olhar para o gráfico aqui,
nós temos duas condições interessantes. Primeiro, um osso cortical e um osso trabecular sendo estimulados mecanicamente em duas situações. Situações de compressão e situações de tração. Compressão, tração. Vejam aqui que dentro do eixo Y do gráfico, nós temos a unidade de medida de estresse em megapascais. E notem aqui que quando o assunto é compressão, estresse em megapascal e estiramento aqui em centímetros, ou desculpa, em milímetros, nós temos uma condição bem interessante que mostra que se eu estiver comprimindo um tecido ósseo aqui na linha azul, eu vou acabar alcançando uma resistência do tecido que é quase que dobrada em relação à resistência do tecido em tração. Notem aqui que os números são bem diferentes entre resistência do tecido numa condição elástica, ou seja, uma condição onde eu tenho um deslocamento desse tecido e imediatamente após o término da aplicação de carga, esse tecido volta imediatamente à sua situação normal, ele não sofreu nenhuma lesão. E percebam aqui que se eu estiver falando de compressão, as cargas suportadas antes dele entrar num ponto de deflexão de fratura, a ausência de suporte dessa carga, são bem diferentes, sendo que a compressão é muito mais suportada tanto pelo osso cortical quanto pelo osso trabecular. Dentro dessa questão, se eu estiver falando de tração, notem que o ponto de inclinação da curva, onde eu paro de resistir elasticamente e começo já a resistir plasticamente, num grito de misericórdia, o osso vai falar assim, eu vou tentar me manter inteiro, mas ele já começa a sofrer danos. Danos esses que fazem com que, a partir do momento que eu tire a carga sobre ele, eu tenho uma deformação que vai voltar ao normal, não imediatamente, mas com o passar do tempo de reparação. E ainda dentro dessas condições, a gente começa a olhar dentro do gráfico para os pontos de armazenamento de energia que o osso suporta. Vejam aqui em pink, vamos chamar assim, como diz a minha filha Isabela. Dentro dessa condição, o osso em tração suporta uma quantidade de energia antes de entrar numa deformidade. Em contrapartida, se ele estiver num ponto de compressão, ele suporta uma quantidade maior de energia antes de entrar em uma condição de fratura. Beleza? Pensando no osso trabecular, vocês vão ver que a diferença não é tão grande assim, porém ainda o osso trabecular resiste mais à compressão do que à tração, sendo que o ponto de transição da fratura acaba sendo menor para o osso trabecular do que, para o osso trabecular em condições de tração do que em condições de compressão. Então, olhando para esses dois fenômenos, a gente acaba vendo que os nossos ossos suportam mais compressão do que tração. E é a partir daqui que a gente começa a entender por que determinadas regiões do nosso corpo, como o colo do fêmur, olhando aqui para essa imagem, são mais propícios à fratura. Se a gente for olhar agora para esse gráfico, nosso gráfico, passei sem querer, nosso gráfico de estresse e estiramento em diferentes ângulos de aplicação de carga, a gente vê que quanto mais inclinada for a carga, menor a resistência do osso a essa carga. Então, olhando aqui para minha mão, imaginem aqui o colo do fêmur. Se eu for aplicar uma carga inclinatória no colo do fêmur, eu tenho mais tendência a fraturar o colo do fêmur na região de tração do que a diáfise do fêmur na região de compressão.
Dessa maneira, a gente entende porque uma pessoa que começa a perder capacidade óssea, uma pessoa que começa a perder densidade mineral óssea, acaba sofrendo mais fraturas do colo do fêmur do que da diáfise do fêmur. Em contrapartida, a gente sabe que existe um fator de proteção bem interessante que pode proteger o nosso osso das áreas de compressão, haja visto que a gente anda e não fratura o colo do fêmur, ou uma pessoa com baixa densidade mineral óssea também consegue se locomover sem fraturar o colo do fêmur. Se a gente for olhar agora aqui para baixo, a gente vê que o papel da contração muscular é fundamentalmente importante, uma vez que após a inclinação do colo do fêmur, num suporte de carga, a gente consegue fazer uma contra-inclinação através da contração muscular. Notem aqui, um músculo ativo consegue transformar essa carguinha de tração do colo do fêmur em cargas única e exclusivamente de compressão. E esses fatores também são bem visíveis em ossos longos, por exemplo, como o da tíbia, onde a contração muscular faz com que, em situações de locomoção, essa tíbia não seja tracionada ao ponto de gerar uma fratura no ponto de tração. É nessa hora que a gente começa a ver que os músculos são muito importantes na preservação do tecido ósseo. E que também a ausência dos músculos em situações patológicas de sarcopenia, de fraqueza excessiva por um pós-operatório, uma cirurgia ou ainda uma fratura, podem acabar sendo maléficos, vamos chamar assim, para o nosso tecido ósseo. Ou ainda em condições normais, quando a gente expõe os nossos músculos à fadiga, a gente não pode esquecer que a gente também está expondo os nossos tecidos biológicos, como ossos e articulações, a condições que muitas vezes eles não estão preparados para suporte. Como é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês, ossos em condições onde a gente tem a inclinação e um ponto de vulnerabilidade à fratura, se eu não tiver uma presença muito firme do meu tecido muscular, eu vou acabar não podendo suportar essa carga mecânica que ali chega. É nessa hora que eu falo para vocês, meus amigos, muito cuidado com a condição de fadiga muscular. Muito cuidado com a condição onde você expõe dentro de uma atividade física um sujeito ao estresse do músculo no âmbito de conseguir ali aquela hipertrofia tão desejada. Lembrem-se que a partir do momento que você tira ele da jogada, outros tecidos vão acabar sofrendo com essa condição. Beleza? Vamos evoluir, vamos para frente aqui. De uma maneira geral, né, falando agora das diferentes fases da vida do nosso tecido ósseo, a gente tem que lembrar que existem 3 condições muito interessantes, e a primeira delas é quando os nossos ossinhos ainda não estão bem formados, né? Quando a gente olha para um raio-x de um bebê, a gente vai ver que parece que existe ausência de articulações aqui, quando, na verdade, essas articulações estão muito bem conectadas. O fato maior é que ainda a presença de colágeno é muito grande e a presença de cálcio é baixa, ao ponto da gente não conseguir ver isso no raio-x. O osso infantil tem 2 pontos interessantes que a gente tem que lembrar, que são, num primeiro momento, as apófises, que a gente olha aqui um exemplo, como o grande trocânter do fêmur, ou ainda aqui a tuberosidade da tíbia, onde a gente vai ter uma tração muscular, e também as epífises de crescimento, que estão relacionadas aí aos pontos dos ossos longos, onde nós teremos o desenvolvimento longitudinal do osso. Um ponto bem interessante a ser discutido aqui nessa situação é que essas regiões de conexão cartilaginosa dos ossos das crianças podem ser até 5 vezes mais frágeis do que
demais estruturas, como tendões, músculos e ligamentos, ao ponto de mostrar que a tração muscular excessiva dentro dessa região pode fazer com que haja um descolamento dessas apófises ao ponto de promover uma lesão no tecido imaturo dentro de condições físicas normais, né? Aqui a gente tem um outro exemplo clássico de apófise nos epicôndilos do cotovelo e também na tuberosidade do calcâneo. Esse ponto é um ponto bastante interessante a ser discutido dentro de toda essa dinâmica que a gente tem do esqueleto imaturo, porque eu coloquei até no slide lá um abaixo-assinado que eu tenho certeza que vocês de casa aí já estão até printando, né? Que faz mais ou menos um resumo daquilo que vocês vão encontrar quando vocês falam de tecido ósseo numa criança. É muito comum uma criança falar, pô, olha, você é professor de educação física, eu tô com uma dor aqui, né, nessa região, pelo jogo do tênis, ou eu tô com uma dor aqui embaixo do meu joelho, uma dor na lateral do quadril, uma dor lá no calcanhar. E muitos profissionais da área de saúde acabam atribuindo essa dor a uma condição expressiva de crescimento, né? Vale lembrar que essas regiões de fragilidade dos ossos das crianças acabam ficando mais vulneráveis durante o processo de aumento de metabolismo e estirão de crescimento. Porém, a dor relacionada a isso não está ligada ao crescimento e ao desenvolvimento dessas estruturas. A dor relacionada a isso está ligada a excesso de carga dentro do esqueleto imaturo, incapaz de suportar aquele volume que está sendo proposto dentro de um programa de atividade física. Dessa maneira, vale muito a pena a gente deixar claro que quando uma criança relata dor em uma determinada articulação, o processo natural dentro de um programa de atividade física ou dentro de um programa de reabilitação é, num primeiro momento, diminuir as cargas mecânicas que aquela criança está sendo exposta. E a partir do momento que você diminui a carga mecânica ali, a gente tem uma ótima notícia para vocês. Isso se repara e se repara com alta capacidade de metabolização, com uma alta capacidade de regeneração. A gente sabe que uma vez que a criança tenha uma diminuição das cargas excessivas, principalmente somadas aí de 2, 3 modalidades esportivas praticadas, a gente consegue uma reparação sem medicamentos, sem grandes processos intervencionistas, tá? O fato maior é que muitas vezes essas crianças não recebem essa condição e uma vez que elas não recebem essa condição, elas acabam desenvolvendo problemas crônicos nessas apófises relacionados aí a síndromes como Osgood-Schlatter, síndromes que acabam fazendo com que aquela criança tenha lá um esporão, né, um ponto maior de calcificação por volta dos 12, 13 anos, que eu acredito que muitos que nos assistem hoje em casa tenham isso. Se vocês palparem lá embaixo do joelho de vocês vão ver uma protusão maior na tuberosidade da tíbia, e isso provavelmente tenha sido desenvolvido enquanto criança, por volta dos 12, 13 anos, dentro de atividades físicas ou recreativas, esportivas, seja lá aquilo que foi discutido. Uma coisa interessante é que essas apofisites muito raramente vão causar qualquer transtorno de crescimento. Em contrapartida, se as cargas excessivas, e a gente já fala de relatos mais raros na literatura, que mostram aí ginastas que sofreram grandes cargas de compressão e acabaram tendo um transtorno na epífise de crescimento do rádio e, consequentemente, começaram a ter um distúrbio de crescimento daquela peça óssea que sofreu a lesão. Então vejam que são questões mais raras, mas não são incomuns quando a gente fala de esporte de alto rendimento. Vamos evoluir, vamos falar um pouquinho sobre as soluções que a gente pode oferecer para essas crianças, né? Será que dentro desses riscos, né, eu devo privar a minha criança, a minha pequena criatura de carga mecânica? Olha, mais notícia boa, né? A gente sabe que jogadores de futebol, ginastas ou crianças bem ativas
acabam apresentando um aumento da massa óssea em comparação a crianças que não fizeram esse tipo de atividade. Outra coisa interessante, né, até baseada nessa referência de 2018, é que crianças que fazem atividades de não impacto ou até atividades de impacto, porém com baixo volume de impacto, não se adequam muito bem à geometria óssea de crianças treinadas. Nessa hora, a gente vê que atividades esportivas com sobrecarga corporal, aliadas com uma frequência de prática, exercem efeitos benéficos sobre a geometria óssea. E é dentro desse momento que a gente vai começar a ver que existe um segmento muito interessante. O nosso desenvolvimento ósseo já começa enquanto esqueleto imaturo, quando nós proporcionamos às nossas crianças ou quando nós praticamos atividades que geram mais impacto. Evoluindo aí para essa condição, falando agora já de uma fase adulta, a gente vê que existem fortes correlações, e aqui a gente traz uma referência bem atual para vocês, de esportes que são considerados como esportes de impacto, relacionados a esportes de não impacto, como, por exemplo, esportes aquáticos. Esse é um trabalho bem legal que acabou avaliando, né, a composição óssea de todo o corpo, da coluna lombar e do quadril, de mulheres espanholas que eram ou atletas olímpicas ou jogadores de times profissionais, né, de futebol e voleibol, que tinham aí uma condição de massa óssea diferenciada de mulheres que eram sedentárias ou ainda que praticavam esportes de não impacto, como natação, nado sincronizado e polo aquático. E notem aqui vocês que esportes que geraram mais impacto, como o caso do futebol e do voleibol, acabaram mostrando mais massa óssea em corpo total, mais massa óssea na coluna lombar e mais massa óssea na região do quadril. Vejam aqui que quando a gente fala de sprinters de endurance, falando exclusivamente de nadadores, esses caras têm uma diminuição de aproximadamente 10% da massa óssea quando comparados a sedentários. Agora, se eu falar de provas de longa distância na natação, essa condição pode chegar até a 14% a menos do que uma condição sedentária. Um processo muito comum, onde pessoas que ficam longos períodos sem carga mecânica, trabalhando em água, praticando aí horas diárias de atividade aquática, acabam perdendo a massa óssea pela ausência de condições de impacto. E isso não é só uma particularidade da natação, vejam também que o ciclismo é uma condição de não impacto que não favorece a condição de síntese do tecido ósseo. Professor, me explica que história é essa de sintetizar tecido ósseo relacionado a impacto, né? Fisiologicamente, o que acontece? Como é que o nosso corpo faz isso? Para vocês terem uma ideia, hoje, né, a gente conhece muito mais sobre o processo de construção de osso do que há anos atrás. Anos atrás a gente conhecia apenas a tal da teoria da piezoeletricidade, que mostrava que quando carregado de forma compressiva, o osso gerava uma carga negativa dentro da sua membrana e essa carga negativa promovia uma atração de cálcio. Porém, estudos mais recentes começaram a mostrar que existem dois processos bem interessantes relacionados à construção de tecido ósseo. Um deles é chamado de mecanosensação. A mecanosensação mostra que quando um osso é estimulado
por cargas mecânicas, ele tem características nervosas muito bem definidas dentro de condições como o espaço lacunar, que faz com que esse processo de osteoblastose acabe sendo ativado através da drenagem dos osteócitos, que vão captar a condição de cálcio da corrente sanguínea e vão jogar lá para o tecido ósseo. Um outro ponto interessante é o que a gente chama de mecanotransdução. Essa região interna, que é conhecida como espaço canalicular, tem uma grande quantidade de proteoglicanas e água. E a partir do momento que ele tem proteoglicanas e água, pela fricção, pela hidrodinâmica da carga mecânica, pela condução desse líquido, o osso começa a interpretar a necessidade de drenar mais carga para o seu tecido. Olhem que coisa bacana, que mostra claramente que os nossos ossos, para se fortalecerem, precisam não só de cargas de compressão, como também de cargas de frequência de compressão continuada, de movimentação desse líquido canalicular, para que com isso ele tenha maior capacidade de drenar cálcio para dentro do seu componente vital. Vejam vocês que a complexidade do osso é algo... Eu estou me perdendo na câmera aqui, às vezes eu não sei se eu olho para cá ou para cá, acertei. A complexidade do nosso osso é algo que é cada vez mais estudado e cada vez mais encanta os biomecânicos, mostrando claramente que se eu tenho cargas excessivas dentro desse osso, eu posso destruir esse osso. Em contrapartida, se eu tiver ausência de carga dentro desse osso, eu posso destruir esse osso por um outro lado, né, pela fragilidade. E é nessa hora que a gente vai discutindo ao longo do curso, né, que acho que é a pergunta que muitos estão fazendo, mas qual é a carga ideal para o meu osso? Quanto de carga o meu osso suporta? E eu vou dizer que essa é uma pergunta que a gente tenta responder há muito tempo e a gente tem uma série de fatores que nos respaldam, mas ainda uma dificuldade monstruosa de responder sobre cargas ideais. Por quê? A carga ideal para cada pessoa vai depender, primeiro, da dimensão óssea dela, segundo, da condição muscular de proteção dentro daquele osso, né? Uma vez que você entra em fadiga, você pode acabar não protegendo mais aquele osso e fazendo com que ele seja mais vulnerável à carga. E é dessa maneira que a gente tem que pensar que ao longo do curso a gente vai tentar estar trazendo para vocês mais soluções que respaldem aí a forma de aplicação da carga ideal para determinadas condições ósseas. Mas vale lembrar que dentro do que a gente já conhece na literatura, atividades físicas como as que nós conhecemos e praticamos na vida cotidiana não são nem de perto capazes de destruir o tecido ósseo saudável, né? E até em condições de degeneração, em casos de osteoporose, quando a pessoa tem um músculo muito bem presente no âmbito de proteção, as atividades físicas podem ser realizadas de forma segura. A grande questão aqui que a gente vai colocar aí ao longo do período do curso é o volume de atividade física. Eu quero caminhar 2 horas na esteira, eu quero fazer uma corrida de ultramaratona. E esse volume vai propiciando fadiga muscular. E a partir do momento que ele propicia a fadiga muscular, ele vai deixando o nosso osso mais vulnerável. E quando a gente fala de vulnerabilidade, vale lembrar do processo de envelhecimento do nosso tecido ósseo. Uma vez que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo as características biomecânicas. Ele vai aumentando o seu processo medular, vai diminuindo a sua cortical e vai perdendo a conexão de suas pontes de colágeno, fazendo com que gradativamente ele fique mais fragilizado. Isso acontece tanto em homens quanto em mulheres, porém vejam que na fase mais produtiva dos ossos da nossa vida, com aproximadamente, melhor dizendo, 35 anos, nós temos uma condição diferente entre homens e mulheres. E a mulher também tem um outro ponto interessante,
que é um ponto de declínio mais abrupto da curva, que é justamente por volta dos 55 a 58 anos, num processo que a gente conhece como menopausa, onde as taxas hormonais caem e a densidade mineral óssea também diminui. Vejam aqui que quando a gente fala de envelhecimento, existe uma diminuição da força do fêmur de aproximadamente 10 a 12% a cada década de vida e 50% de diminuição da resistência total no final da idade adulta. Quando falamos de vértebras, vejam que existe um aumento da área transversal, tanto para homens quanto para mulheres, de até 3 vezes maior nos homens, quando o osso vai envelhecendo e vai diminuindo, vai achatando a sua condição. Pensando nas propriedades mecânicas, aumento de porosidade, acúmulo de microtraumas e também diminuição da quantidade de proteínas de colágeno fazem com que esse osso fique mais fraco. E olha que interessante, a partir do ponto, né, que a gente chama de terceira década de vida, desse ponto que eu falei para vocês, onde a gente atinge o ápice da nossa massa óssea, a gente perde aproximadamente por década 2% da nossa massa e diminui aproximadamente 4% da nossa resistência. Porém, ao final da vida, vejam que isso acaba tornando-se aí uma condição muito patológica, uma vez que a gente perde imensamente a elasticidade, a nossa capacidade de deformação. Enquanto jovens, conseguimos deformar até 10% do nosso osso. Quando chegamos aí próximos aos 80 anos, essa deformação diminui imensamente. E a partir daqui, entra lá uma condição muito interessante, como eu falei para vocês, que é a condição de fadiga muscular. E vejam que esse artigo traz um assunto bem interessante e também bem atual, que mostra claramente que quando a gente vai tendo aumento da fadiga muscular, no caso, por exemplo, de uma corrida inicial aqui, 0 minuto, e depois de 40 minutos, a gente também começa a ter um aumento do pico de estresse de inclinação do tecido ósseo. Notem claramente aqui que quando a gente fala de reação à carga e contração muscular, a gente vai sempre olhar 2 pontos antagônicos, onde o estresse está de um lado, a contração está do outro, com o intuito de anular as forças de estresse. Nessa hora a gente começa a ver também que se um idoso não tiver grandes capacidades de contração muscular, ele pode estar mais vulnerável às lesões teciduais. Falei demais! Olha que interessante! Falamos muito de ossos, já foram 51 minutos de aula e vocês viram aqui que o osso tem uma característica bastante interessante. Mais flexível num primeiro momento, recebe cálcio, se torna mais rígido e quando ativo dentro de uma vida recheada de cargas de impacto, se desenvolve e acaba hipertrofiando, conseguindo uma massa muito mais precisa. Em contrapartida, a partir do processo de envelhecimento, ele vai perdendo essa massa e o que pode salvá-lo é o nosso imenso e querido tecido muscular, que se mantém ativo quando bem estimulado por um período muito longo da nossa vida. Então vejam aqui, eu não quero me antecipar a aula da semana que vem, que eu vou falar de tecido muscular, mas vejam aqui que o tecido muscular tem um papel importantíssimo no fator proteção óssea. Vamos falar então um pouquinho aqui das articulações, e para falar das articulações eu vou falar de 2 pontos clássicos, que são, num primeiro momento, a cartilagem hialina e, num segundo momento, os discos de fibrocartilagem, fazendo menção ao disco intervertebral. Para a gente resumir de forma bem simples, né, a nossa cartilagem, a gente tem que imaginar a cartilagem como um recipiente onde grande parte desse recipiente é composto de água.
60% a 80% desse recipiente vai ter lá uma condição de água. Dentro dessa água, a gente tem uma grande quantidade aqui de componentes, como essas célulazinhas vermelhas aqui, que são os condrócitos, e desses processos de proteína, de glicoproteína, que a gente chama de proteoglicana. A proteoglicana tem uma altíssima afinidade à água, pela sua carga negativa de membrana, que acaba fazendo com que ela puxe a água do ambiente e vá se inflando dentro da trama de colágeno, criando assim na cartilagem um tecido rígido, firme, porém, quando exposto a cargas mecânicas, pela sua semipermeabilidade, capaz de dissipar a água dentro do processo articular, dentro do recuo articular, dentro da cavidade capsular, que é recheada aí de líquido sinovial. Notem aí que quando a gente coloca a carga mecânica, essa carga mecânica vai fazendo com que a água ecoe do processo interno da cartilagem, até um determinado momento que as cargas negativas internas na parede do tecido vão começar a gerar um processo de repulsão, e dentro desse processo de repulsão teremos aí um momento de sustentação, onde a cartilagem deforma e entra num estado natural de equilíbrio. Isso daqui nos mostra que cartilagem não gosta de cargas que sejam continuadas. Se eu pegar uma cartilagem, aplicar uma carga sobre ela e deixar, eu vou promover um esvaziamento dessa cartilagem. E através desse esvaziamento, existe também um processo de diminuição das capacidades da cartilagem, de transferência de forças, diminuição de atrito e promoção de uma grande condição de movimentação articular. Um outro ponto interessante é quando a gente olha para as propriedades histoquímicas do disco intervertebral, onde o núcleo pulposo é recheado também de proteoglicanas e água, que constituem aí cerca de 88% da sua composição, e uma hidrodinâmica totalmente diferente. Me chama na câmera aqui, Pedrão. Imaginem ali, ó, que eu tenho uma condição onde eu tenho um disco recheado de água no meio, e esse disco vai receber uma carga da coluna vertebral de compressão. A partir do momento que eu comprimo esse disco no centro, eu promovo a migração dessa água para a periferia, e através da migração dessa água para a periferia, eu consigo fazer com que a periferia, o ânulo fibroso do disco, vamos voltar aqui para a apresentação, o ânulo fibroso do disco seja nutrido pela migração, pulamos aqui, nossa senhora, pulamos vários, pela migração da água para esse disco de fibrocartilagem. Mais uma vez, vou chamar a atenção de vocês que essa hidrodinâmica da cartilagem hialina das nossas articulações atende a um processo diferente, onde o ponto de aumento de pressão da cápsula sinovial faz com que aquele líquido entre para dentro da membrana cartilaginosa hialina. Em contrapartida, a carga mecânica dos movimentos acaba fazendo com que haja uma migração para o recuo articular. O que vai determinar a saída de água dessa cartilagem é o tempo de exposição a cargas de compressão. Mostra mais uma vez que a nossa cartilagem não gosta de movimento de carga mecânica continuada. Se eu espremer a cartilagem pela semipermeabilidade da membrana, eu torno ali um ambiente mais propício para mais saída de água. Tá? Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Eu tenho uma porta no meu estúdio, imaginem que eu tenho 100 pessoas aqui dentro e eu peça para todas as pessoas saírem de uma vez. O fato de eu ter uma porta impede com que todos saiam de uma vez e gera uma aglomeração ali no meio. Em contrapartida, se eu falar, olha, a gente tem 10 minutos para evacuar a sala, pode sair um de cada vez, eu vou conseguir tirar toda a água daqui de dentro.
Faço menção à carga mecânica. Se eu aplicar a carga mecânica e não continuar, não dá tempo de esvaziar essa cartilagem. Agora, se eu aplicar a carga mecânica e continuar, essa cartilagem vai se esvaziando continuamente até achar um estado de equilíbrio. Porém, esse estado de equilíbrio não é um estado de propensão às suas capacidades físicas, como de uma cartilagem muito bem hidratada. É nessa hora que, traduzindo em miúdos de forma bem prática, o corpo gosta de movimento, cartilagem gosta de movimento. Quem tem osteoartrose acorda com dor e depois de alguns movimentos começa a se sentir melhor, começa a sentir uma diminuição da condição de dor. Tá, professor, mas cartilagem não dói. Cartilagem não dói porque não tem inervação, mas osso subcondral dói. E a partir do momento que a cartilagem não consegue diminuir a carga, a transposição da carga para o osso subcondral, ela acaba expondo esse osso subcondral a uma carga que vai fazer com que o sujeito perca a condição de qualidade de vida dele por dores articulares. Então, acho que esse é o ponto que mostra claramente, né, que se eu quiser dar bons movimentos para o meu aluno, para o meu paciente, eu preciso trabalhar com movimentos dinâmicos, eu preciso trabalhar com movimentos característicos de uma melhor migração e hidratação da carga por toda a articulação e, consequentemente, o não esvaziamento dessa carga. Vamos voltar aqui. Pedrão do céu, 1 hora já. Mas já estamos quase no final, né? Vejam que essa instabilidade, né, acaba gerando uma condição não favorável para o nosso tecido e acaba nos trazendo um processo muito comum dentro da nossa vida, que é o processo de degeneração articular ou de osteoartrose. Esse dado é um dado bem interessante, respaldado por 3 artigos de 2020 e um artigo de 2019, que mostra o que é a vida de um sujeito sem problemas de saúde relacionado ao percentual de diminuição de dificuldade de locomoção após os 60 anos. E notem aqui que um sujeito que não tem problema tem um percentual muito baixo de dificuldade de locomoção. Em contrapartida, se ele for um diabético e cardiopata, ele aumenta as dificuldades de locomoção. Mais uma vez, desgraça pouco é bobagem, vamos somar a osteoartrose. Vejam aqui que ele pode chegar a aumentar 40% as dificuldades de locomoção. Mas, se ele tiver diabetes, cardiopatia, mais quadris e joelhos com osteoartrose, ele pode chegar perto de 70% de dificuldade de locomoção. Isso mostra claramente que a osteoartrose é um problema muito sério, mesmo porque a osteoartrose hoje abrange cerca de 3,8% da nossa população mundial, principalmente relacionada a pessoas com mais de 60 anos. Estima-se hoje que no mundo 225 milhões de pessoas estejam sofrendo de osteoartrose sintomática. E vejam aqui, né, que eu até falei na aula anterior, que quando somada aí as degenerações dos discos de fibrocartilagem, pode corresponder a aproximadamente 10 vezes mais acometimentos do que as mortes dos últimos 100 anos das grandes pragas da nossa humanidade somadas. E olha que interessante, toda essa brincadeira começa com uma instabilidade biomecânica. Notem aqui que se eu tiver uma diferença de compressão de um lado da articulação em relação ao outro, eu começo a gerar, nesse ponto, uma carga excessiva que gera uma degeneração do tecido. Essa degeneração tecidual vai induzir um alongamento de temos um errinho, vou apagar aqui, mecanoseptores, e vai acabar envolvendo uma condição chamada homeostase da condição cartilaginosa. Aumento do atrito, degradação de matriz mais inflamação da sinóvia,
aumento da tentativa de produção de líquido sinovial externo, o que não garante que ele vai chegar internamente à cartilagem, e aumento de lesão. Uma vez que eu tenho aumento de lesão, eu aumento o atrito. E uma vez que eu aumente o atrito, eu aumento a lesão. E gradativamente eu vou entrando num ciclo vicioso. Notem aqui que por muitos anos nós fomos taxativos em falar osteoartrose não tem cura. E quando a gente fala que a osteoartrose não tem cura, a gente entra num problema muito sério, porque nós tratamos por muitos anos osteoartrose com diversos medicamentos, nós tratamos osteoartrose com terapias de mobilização articular, nós tratamos osteoartrose com privação de carga, nós tratamos osteoartrose com reforço muscular em isometria, mas nós dificilmente, ainda em tempos atuais, vemos o tratamento de osteoartrose relacionado à melhora da condição de movimento, melhora da congruência articular, melhora da condição de técnica multiarticular de movimento. E é a partir daqui que a gente vê que a literatura, embora seja refutada em diversos artigos que falam, mas condição de movimento não foi um ponto clássico detectado numa meta-análise como ponto primordial às condições de osteoartrose, a gente já vê muito artigo de revisão sistemática mostrando que uma vez que eu tenha desalinhamentos articulares, eu tenho uma condição histoquímica desfavorável para a manutenção da vida da cartilagem. E é nessa hora que a gente tem que começar a entender que a imensa maioria da nossa população sofre de fraqueza muscular, a imensa maioria da nossa população sofre de distúrbios de movimento, a imensa maioria da nossa população sofre de osteoartrose com o processo de envelhecimento. Outro ponto que tem que ficar muito taxado aqui dentro desse nosso encontro é que a osteoartrose não nasce da noite para o dia. A não ser em condições traumáticas, a osteoartrose vai demorar lá longos anos para se desenvolver, principalmente relacionada ao seu grau de compressão à cartilagem. Falamos aí de uma situação de compressões baixas, que ela pode levar 10, 20 anos para se desenvolver, até compressões aumentadas, como casos que eu já tive na minha prática clínica, de atletas com 14, 15 anos, que eu acabei de citar para vocês, que já tinham osteoartrose grau 4. E é nessa hora que a gente vê que os artigos mais atuais já começam a falar sobre condições que geram atrito, aumento de forças, cargas anormais e osteoartrite. Porém, quando essa condição é encontrada, condrócitos, proteoglicanas são ativadas por mecanoceptores e começam a tentar criar uma condição de bombeamento através da bomba de sódio e potássio, da pressão de líquido sinovial para dentro da cartilagem. Isso só é possível se eu tiver um alívio de pressão dentro da articulação, dentro de uma melhor distribuição biomecânica das cargas dentro dessa articulação. E é aqui que a gente mostra o quanto a biomecânica associada ao controle motor, à congruência articular, principalmente em casos leves iniciais de degeneração articular, podem ser fundamentais para reverter a osteoartrose, principalmente em condições iniciais. Pedrão, forte isso que eu falei, Pedrão. Olha cada condição que a gente começa a olhar para a literatura que existe mais atual, falando das condições histoquímicas da cartilagem. Vejam vocês que a partir do momento que eu tenho uma reeducação de movimento, movimentos amplos em toda amplitude, baseada em técnica específica e eficiente, eu consigo reverter quadros de osteoartrose inicial e eu consigo melhorar a qualidade de vida em quadros de osteoartrose avançada. E é nesse ponto que a gente tem que pensar. O que é movimento ideal? O que é movimento de qualidade? É o que a gente busca mostrar para vocês ao longo de todo o nosso curso.
E é a partir daí que a gente fecha a nossa condição aqui, mostrando que uma vez que a cartilagem tenha boas condições de movimento, baseadas em cargas ideais que vão ali de uma pressão hidrostática descrita na literatura entre 2,5 e 7 megapascais, em uma frequência de aplicação de 0,25 a 1 Hz, que é relacionado à frequência de locomoção da marcha, nós conseguimos ter um processo anabólico, e aqui tem um abaixo-assinado da literatura, né? Expansão da concentração de cálcio intracelular, aumento de 40% de síntese de proteoglicanas, aumento de colágeno tipo 2 e RA mensageiro. Através de todos esses pontos, a gente consegue mais saúde, mais hipertrofia para a nossa cartilagem. Notem aqui que dentro das faixas de tensão que nós conhecemos no movimento, 3 a 10 megapascais é o que a gente tem na literatura, mostrando como faixas médias, sendo que o quadril pode chegar a um pico de 18 megapascais. Porém, o bombeamento de sódio e potássio de água do líquido sinovial para dentro da cartilagem só seria interrompido por volta de 50 megapascais. O movimento humano é saudável, o excesso de movimento e o desalinhamento articular não. Por que você fala desalinhamento articular não? Notem aqui que quando a gente tem uma condição de desalinhamento articular, a gente aumenta cerca de 65% o pico de pressão hidrostática. E é a partir desse aumento de 65% de pico de pressão hidrostática em um ponto específico que a gente consegue formar erosões de cartilagem. Outro ponto interessante é que cargas de 950 newtons são suportadas pelo nosso disco intervertebral. Em contrapartida, se eu tiver de 0,3 a 1,2 megapascais, também numa condição semelhante de marcha de 1 Hz, ou seja, se eu andar, as cargas do andar são suficientes para gerar anabolismo do disco. De uma maneira geral, como eu falei para vocês, não se sabe ao certo o número de ciclos que a cartilagem pode ser exposta dentro dessas cargas, porque sabemos que a congruência articular e a preservação do disco dependem da condição favorável dos músculos. E uma vez que eu não tenho essa condição favorável, eu não consigo ter uma situação que nos permita preservar as nossas condições dentro do que existe de atual. Professor, mais uma vez, vamos falar para mim, então eu tiro a carga mecânica de vez do nosso cara que tem osteoartrose ou tiro para ele não ter osteoartrose? Acho que a resposta já foi mais do que clara, né? Osteoartrose acontece quando nós temos traumas, quando nós temos sedentarismo que impede a movimentação fluídica, excesso de cargas, movimentos indesejados que acabam gerando traumas nas nossas articulações. Pedrão já brigou comigo, fala assim, sai daí, seu animal, acabou o seu tempo. Até a Aninha já levantou a placa aqui para mim. Pessoal, a gente está pegando intimidade com o pessoal do estúdio. Vejam, a gente já é expulso pelas pessoas aqui desse estúdio quando a gente ultrapassa as 10 horas da noite. Eles querem ir para casa, eu não sei para quê. Então, veja aqui, ó. Já tem pergunta no nosso chat. Aninha, vem aqui um pouquinho, Aninha. Vem aqui do meu lado, vem falar oi pra... A Aninha não apareceu aqui ainda, olha lá, tá de máscara do meu lado. Só eu que não tô de máscara. A Aninha que manda os recados do Pedro lá de fora, né? Que eu não tinha a oportunidade ainda de apresentá-la aqui para vocês. E esse curso vai ficando mais intimista. Eu falei que até o final do curso eu rasgo esse jaleco, porque eu não aguento mais ficar preso dentro disso daqui. Mas vamos lá. Vamos começar a responder as questões dos nossos queridos alunos que hoje nos acompanharam e que começam aqui. Pedro Lieberti Martins pergunta, Fábio, e crianças sedentárias
que apresentam dor. Meu amigo Pedro, eu diria a você o seguinte, o fato da criança ser sedentária não significa que ela não tenha cargas de desalinhamento nas articulações, né? Lembrem-se que o sedentarismo é acompanhado muitas vezes de fraqueza muscular, mesmo em condições iniciais da nossa vida. E uma vez que essa criança tenha o acompanhamento de fraqueza muscular ou ainda o agravamento de sobrepeso, ela pode promover em condições simples desalinhamentos da nossa articulação. E eu acho que nos últimos slides ficou claro aí, né, a relação que a gente tem sobre a grande questão, né, de ter tido a ausência de movimento como um fator primordial também para a não nutrição da cartilagem, né? Veja um exemplo simples, um dia que você dorme desconfortável, você acorda com dores. Depois que você se movimenta um determinado período, essas dores diminuíram. Então, antes de afirmar, né, a causa, a gente precisa entender um pouco mais clinicamente quem é essa criança, mas existe sim vários fatores que podem fazer com que ela sinta dor, sim, né? Lesões prévias, torções numa condição que ela deixou o sofá e o videogame para fazer uma atividade mais vigorosa, ou até mesmo, né, desalinhamentos articulares que não foram detectados num primeiro momento pela fraqueza, pela incapacidade de controle muscular e manutenção aí de uma dinâmica de movimento mais favorável à hidratação dos tecidos. Beleza? Vamos lá, próxima pergunta. Pensando que a carga mecânica de tração é onde o osso mais fratura, por que na grande maioria das vezes os médicos indicam a hidroginástica para o idoso que está no processo de senência, se o osso precisa de compressão para estimular suas células responsáveis pelo aumento da mineralização óssea? A pergunta é do José Carlos de Oliveira, uma pergunta brilhante. José, obrigado pela pergunta, uma pergunta bem capciosa, maldosa, né? Eu diria o seguinte, isso já está mudando muito, tá? A gente veio de um raciocínio lógico-dedutivo. Vamos pensar de forma bem lógica-dedutiva. Os ossos estão fracos. Essa pessoa precisa fazer ginástica para manter as condições metabólicas. Como eu faço com que ela tenha ginástica, mas que ela não tenha impacto que favoreça a destruição do tecido ósseo? Hidroginástica. De forma lógico-dedutiva, uma pessoa que não conhece biomecânica aceitaria muito bem essa conversa. Você tem ossos mais fracos, mas você precisa se movimentar, eu vou te colocar para se movimentar dentro da água e eu preservo seus ossos. Olhando pelas características biomecânicas, a gente sabe que a coisa não é bem assim, né? Uma vez que ela vá sendo exposta cada vez mais ao ambiente aquático, os ossos dela vão ficar cada vez mais fracos. E eu digo a você que isso já mudou muito, tá? É por isso que a gente costuma dizer que a gente está nessa empreitada de levar a biomecânica. A biomecânica é extremamente nova e pouquíssimas pessoas conhecem biomecânica. É com muito pesar que eu digo que muitos fisioterapeutas não têm biomecânica na faculdade. Médico não tem biomecânica na faculdade. E, de uma maneira geral, a biomecânica é fundamental para que todos deem as mãos e falem numa língua única. Eu tenho certeza que uma pessoa que assistiu a essa aula de ossos vai começar a repensar sobre a estratégia de hidroginástica uma vez que a use ainda na vida. Mas eu lhe diria, meu amigo, que já muitas pessoas saíram dessa condição e já não prescrevem mais hidroginástica, sabendo que o ambiente terrestre ainda é o melhor ambiente para controle da osteoporose, principalmente no âmbito de fortalecimento muscular. Vamos lá. Renan Francisco, pode repetir a definição de mecanosensação? Mecanosensação é o seguinte, é a sensação, o próprio nome diz, é a sensação, a deformação mecânica. Isso acontece dentro de mecanoceptores que são muito bem posicionados dentro das lamelas de colágeno e que conseguem mostrar para a gente aí, né, uma condição muito favorável, uma vez que exista uma tração nessas condições de colágeno, isso é informado ao sistema nervoso central para que ele tome providências de que aquele tecido está sendo estimulado e que ele precisa ser reforçado. Beleza? Vamos lá. O ideal para o idoso é caminhada, certo? Vânia, eu diria que não. Vamos chamar o seguinte, já existem diversos artigos na literatura
e já bem antigos, tá? Eu vou citar aqui Carter na década de 80, quando ele começou os primeiros experimentos não tão específicos em relação à condição de formação do tecido ósseo, e ele implantava lá nos ossos cepas de tensão de carga que faziam com que ele detectasse a condição de estiramento do osso durante determinadas atividades de locomoção. E a partir daí, vários trabalhos foram sendo desenvolvidos que comparavam condições clássicas, andar, correr, fazer leg press, fazer step master, esse artigo específico olhou para esses 4 pontos, mudar de direção, e qual seria a carga mecânica que o osso recebia durante essas condições. Veja você que quando comparadas às demais modalidades, a marcha foi a condição de locomoção que mostrou menor exposição do tecido a cargas mecânicas. Por quê? A gente logo vai entrar em marcha e a gente vai ver que as cargas de impacto da marcha são baixas. E uma vez que sejam baixas, elas não são suficientes para gerar mecanosensação nem mecanotransdução. Essa condição foi muito bem respaldada por trabalhos longitudinais que acompanharam mulheres depois da menopausa, que envelheceram fazendo caminhadas e que essas mulheres mostraram diminuição de massa óssea semelhante a mulheres sedentárias. Então vejam, né, já estou antecipando aí a nossa aula de marcha. A marcha talvez não seja a melhor atividade física para o benefício ósseo. Vale lembrar que estamos diante de uma esfera biomecânica. A marcha pode trazer diminuição de caloria, gasto calórico, pode trazer diminuição de tecido gorduroso, pode, aumento de vascularização periférica, pode, ela tem uma série de benefícios, tá? Mas dentro do aspecto ósseo, eu precisaria de um plus, eu precisaria complementar a minha atividade com algo um pouco mais agressivo. E olha que interessante, né? Tem um trabalho feito pela Rede Sesc que perguntou aos idosos qual era a atividade física que eles mais gostavam. Imagina qual foi a ampla maioria de resposta dos nossos fofuchos idosos. Marcha. Eles gostam de caminhada. Quem não gosta de uma boa caminhada, principalmente quando a gente tem tempo, né? Então vejam que a caminhada tem uma série de benefícios, mas para os ossos eu preciso de um plus, eu preciso de algo mais. Olha lá, nossa senhora, eu tinha 6 perguntas, agora eu já tenho 19 perguntas. Vamos lá. Após essa aula fica evidente a necessidade de um idoso fazer musculação, certo? Geraldo, certo. Existem vários trabalhos, vejam bem, né? No nosso curso de pós-graduação, a gente fala 10 horas sobre ossos, aqui a gente falou 50 minutos. Existem vários trabalhos que mostram que pessoas que envelheceram fazendo musculação têm mais massa óssea, têm uma condição mais favorável de massa óssea. E uma coisa interessante, né? Depois dos 60 anos, pessoas que continuaram fazendo musculação acabaram tendo uma manutenção maior da massa óssea. Olha que bacana, né? Vejam que isso é um fator bem interessante que mostra que para o osso isso é favorável. E eu não vou, mais uma vez, tentando não invadir a aula da semana que vem. Além de tudo, a gente ganha força muscular e eu mostrei para vocês que a força muscular é muito importante na preservação das inclinações, na transformação de tração em compressão. Então fazer musculação pode ser uma boa opção, né? Eu vou colocar um pouco de pimenta nessa discussão na próxima aula, mas por enquanto, vamos lá, Geraldo, é uma boa opção. José Carlos de Oliveira está pagando aqui nossos intermediadores, né? Nosso querido amigo professor Rodrigo Borges está aqui com a gente hoje, né? Nos nossos estúdios. Nosso querido amigo professor Fernando Bertipaglia também. E eu estou vendo que o José Carlos de Oliveira está pagando eles para que eles passem só as perguntas referentes a ele. Vamos lá. A contração muscular gera uma carga mecânica de tração
ou compressão nos ossos, uma carga mecânica de tração nos ossos. A cocontração muscular, a contração entre agonistas e antagonistas, pode promover uma carga de compressão. Então, José, para ficar bem claro, se eu comprimir, se eu contrair só de um lado, eu vou ter tração do tendão no osso. Agora, se eu contrair de um lado e do outro, eu acabo gerando, pelas conexões das peças, uma resultante vetorial de compressão. Eu não inclino o osso nem para um lado nem para o outro, eu tenho compressões geradas nessa dinâmica. Vejam que isso é uma coisa um pouco complexa de entender, e é por isso que também, já me adiantando ao curso, a gente vai sempre priorizar que os exercícios prescritos devem ser estimulados em mais de um grupamento muscular em contração. É nessa hora que os exercícios multiarticulares acabam sendo mais funcionais. Além de promover todo o processo de proteção, né, e coordenação, eles acabam promovendo uma cocontração de estabilidade articular e óssea. O Pedro já, 1h23, o Pedro já começou a ter ódio, ele já desligou o ar-condicionado do nosso estúdio. Vamos lá, a gente tem mais algumas questões. Quem tem problema com falta de cartilagem precisa evitar exercícios isométricos? Estela, resposta direta, sim. Tá? Uma vez que a gente sabe que a hidrodinâmica articular é otimizada pelo movimento articular, a gente tem que pensar que a contração muscular tem que ser conseguida através de técnicas de alinhamento e não através da ausência de movimento da articulação. Uma vez que você trate condromalácia com isolamento de movimento, você vai achar o ângulo de não erosão, isso é também uma questão lógico-dedutiva, você posiciona a articulação num ângulo de não erosão e contrai ali naquela condição. O único fator é que a contração continuada ali durante 30 a 40 segundos vai começar a promover esvaziamento em outra região da cartilagem. Isso pode fazer com que essa região também sofra pela exacerbação de saída de água. Tá, mas isso vai gerar uma lesão? Eu acredito que não. Por quê? Porque geralmente esses exercícios são prescritos com cargas baixas, tá? Então, como a gente tem o equilíbrio aí, você tem uma compressão continuada, mas carga baixa, a gente pode acabar não tendo um grande problema com isso. Mas em contrapartida, a gente também não está promovendo a dinâmica coordenativa, a hidrodinâmica de circulação do líquido dentro daquela condição, que é fundamental para o reequilíbrio da articulação. É nessa hora que eu costumo dizer que quem tem condromalácia tem que tratar com boas técnicas de movimento e exercícios dinâmicos. Lembrem-se que isso exige destreza do aplicador. Não é sair fazendo exercício que resolve o problema, né? A gente tem que conhecer os caminhos técnicos para que isso aconteça. Olha, meu querido Alexandre Palma, como a nutrição pode ajudar no fortalecimento do osso e tomar condroitina ou glucosamina pode ajudar? Ale, fantástico, Ale, olha que legal. Chegamos num ponto bem interessante. Será que isso tudo vai fazer com que a gente consiga, né? Eu vou tomar cálcio, vou tomar sulfato de condroitina, isso vai melhorar minha condição? Lembrem-se que pela hidrodinâmica não adianta eu ter uma alta circulação do nutriente se eu não tiver uma condição de movimento que faça com que esse nutriente chegue aonde ele precisa. Então, tanto para o osso quanto para a cartilagem, terapias como excesso de cálcio, vitamina D ou sulfato de condroitina para quem tem condropatias, acaba não sendo uma boa opção se eu continuar sem cargas mecânicas ou se eu continuar com desalinhamentos articulares que favorecem o aumento de pressão em um determinado ponto articular. Então vejam que dentro disso daqui a gente tem uma coisa interessante a se discutir, que é
o simples fato de tomar o remédio não garante que eu tenha uma reversão do problema. A gente vai ter uma aula específica disso, a gente vai ter uma aula onde a gente só vai falar de doenças, né, dos ossos, com o meu querido amigo professor Dr. Juliano, e a gente, médico do esporte, extremamente capacitado para falar sobre esse assunto, mas de bate-pronto a gente já viu que precisa de algo mais, eu preciso de algumas doses de carga mecânica. Eu tenho 2 minutos, santo Deus, o José Carlos agora dobrou a aposta para os nossos mediadores e fez uma ultra mega pergunta, foi até cortada aqui. Pegando o exemplo que o professor disse sobre o disco intervertebral, que o mesmo precisa de movimento dinâmico para nutrir o anel fibroso, bem como aquelas pessoas que acordam com dor e ao começarem a se movimentar, essa dor diminui devido à movimentação dinâmica. Realizar a isometria, por exemplo... diminuíram, obrigado. Realizar a isometria, por exemplo, você comprime a articulação e esse líquido sai por completo. Não sai por completo porque ele entra no estado de equilíbrio, né? Vamos dizer assim, e não estarei nutrindo como acontece em cada movimento dinâmico, onde podemos ilustrar como esponja de lava-louça. O José agora, ele não fez uma pergunta, né? Ele resumiu nossa aula, olha que legal, bacana, José. Raul diz, resumidamente, devemos educar as técnicas de movimento com maior velocidade através de coordenação intra e intermuscular. O Raul, no mínimo, é meu aluno. A Vânia, e como ajustar esses desalinhamentos nas crianças? Vânia, pergunta legal, bacaníssima. Como ajustar isso? Olhando para a criança com o olhar clínico do pedagogo do movimento, né? Aquele professor de esportes em crianças que mostra aí, né? Ou que enxerga que a criança, eu tenho 2 bebês, né? Tenho uma criança de 3 anos, um bebezinho de 7 meses, e ele está começando nos primeiros exercícios de agachamento, ele já consegue subir de um agachamento total e movimentar o próprio peso do corpo, e a gente vê que ele tem total domínio dessa técnica, né? E a gente sabe que as crianças começam a perder isso ao longo da idade e ao longo do crescimento, né? A detecção da ausência, das limitações articulares, da ausência de padrão motor, seja para movimentos básicos ou atividade esportiva, é de fundamental importância para que nossas crianças não sofram disso como adulto. Quer curar a osteoartrose? Trate das crianças. Quer trazer saúde? Cuide das crianças. Eu acho que é disso que a gente precisa. Obrigado pela pergunta, Vânia. E eu vou chamar de novo aqui para minha apresentação. Eu vou pedir, Pedrão, vamos tomar nota aqui, dar um print na tela. Nossos tecidos possuem características próprias, porém em comum. Possuem uma alta afinidade a cargas de maior velocidade e curta duração, mesmo que em grandes magnitudes. Se deterioram com o sedentarismo e com a idade. Se aprimoram com a aplicação de cargas mecânicas ideais. São amplamente protegidos pelo controle motor e força muscular. Recebem um importante papel protetor desse tecido muscular. É nessa hora que a gente deixa de recado que a técnica de movimento não só evita cargas indesejadas ao tecido, como promove uma melhora na economia de energia, propiciando assim um ambiente menos favorável à fadiga e sendo assim preservatório a todos os tecidos ósseo e articular, e a gente vai ver lá na frente que até a ele mesmo. Curtiu o que a gente falou aqui hoje? Siga-nos lá nas mídias sociais, façam Pedrão, deixa a mídia social, cacete Pedrão, eu já vou embora, eu já falei pra você, Pedrão, que eu vou sair daqui em breve. Siga-nos lá nas mídias sociais e com isso vamos conseguir expandir esse conteúdo aí, compartilhem aquilo que a gente faz para que outras pessoas cheguem a essa informação. Obrigado mais uma vez na câmera central aqui, obrigado mais uma vez por todo o carinho, obrigado mais uma vez pelas perguntas, obrigado mais uma vez por aturarem a gente aqui até esse momento, desculpem pela pressa do Pedrão e voltamos na próxima terça-feira com mais um grande encontro.
Fiquem em paz, o Deus daqui sauda o Deus que habita em cada um aí. Obrigado, namastê!